buenos, buenas ou buenas, dependendo do horário que tu estás nos ouvindo. Estamos de volta com mais um Podchasque, o seu podcast que trata das coisas do Sul, dos temas ligados à cultura e à tradição do povo gaúcho, que vai além das fronteiras políticas do Rio Grande do Sul e que é uma pátria cultural que tem sua nascente em diversos pontos desse nosso Cone Sul latino-americano. Tenho ficado muito feliz com as respostas que temos obtidos com nossos programas. Penso, inclusive, em oferecer alguns brindes para aqueles que comentarem nossos programas como forma de estimular e valorizar a presença daqueles que saem da inércia de apenas ouvir nosso programa e participam dele com suas considerações, opiniões e principalmente seu tempo. Atenção, senhores patrocinadores, olha a oportunidade à vista. No nosso programinha de hoje, vamos colocar um pouco mais de brasa na fogueira e vamos tratar de um tema que acredito vai causar alguma polêmica nas discussões e trazer alguns questionamentos a muitos. Antes de mais nada, quero me pronunciar que o objetivo não é a polêmica, mas o objetivo sim é ouvir pontos de vista distintos e levá-los à reflexão e ao diálogo, que acredito ser a melhor forma de buscarmos a evolução. Mas antes de começarmos, vamos com uma frase de Norman Vincent Peale, pastor e escritor americano de teoria sobre o pensamento positivo. O mal de quase todos nós é que preferimos ser arruinados pelo elogio do que ser salvos pela crítica. Um chasque pra mais um dedo de prosa, pra cantar umas milongas, pras lembranças calorosas, pra reunir os amigos, cevando um mate a preceito, sempre ligado ao que é novo, sem desprezar o já feito. Começa agora esse chasque não só pra Elbio Munhoz, mas pros amantes da essência que temem enraizar-se em nós. O que inspirou esse programa de hoje é um pequeno texto que andou circulando pelo Facebook, questionando algumas atitudes do movimento tradicionalista gaúcho, o MTG, sobre ávidas discussões com relação ao quesito beleza na escolha da primeira prenda do movimento. Bueno, para iniciarmos essa discussão, gostaria de trazer trechos de um texto que retirei da página do Gaúcho com o título Ser Gaúcho, o que é isso?, que foi publicado pelo Roberto Cohen em 20 de novembro de 2003. Ao fundo, estamos ouvindo Alegre Correia, músico e instrumentista gaúcho que em seu disco Terra Mágica registrou esse primor de música chamada Rio Grande do Sul. Não conhecia? Tem coisas que tu só vai ouvir aqui, gente. Quase sempre que discutimos sobre a essência de alguma coisa, estamos, na verdade, discutindo sobre as circunstâncias de aplicação de uma palavra. Quando cada um dos contendores esclarece quais as circunstâncias em que se usa determinado termo, a discussão acaba. Esta verdade foi a coisa mais importante que aprendi com os filósofos da linguagem. Por isso, ao invés de sair dizendo que o gaúcho é isto ou o gaúcho é aquilo, vou esclarecer algumas circunstâncias históricas, geográficas e culturais em que a palavra é aplicada. A história do Cone Sul ensina que o primeiro grupo de pessoas a que foi aplicado esse termo era composto de mestiços descendentes de europeus, náufragos, degredados e desertores, e de índias das nações Minuano e Charrua. Esses mestiços eram nômades que percorriam terras que hoje pertencem ao Uruguai, à Argentina e ao Rio Grande do Sul. Não eram súditos de Portugal nem de Espanha, eram homens livres, no mais amplo sentido que se possa imaginar. Viviam do abate do gado selvagem, tão livres quanto eles, mas eram tidos como ladrões, pois tanto os portugueses quanto os espanhóis consideravam-se donos das terras e dos gados que nelas viviam. Esses homens foram os primeiros gaúchos, e é errado dizer que eram uruguaios, argentinos ou brasileiros, porque eles antecederam essas nações.
Finalmente, em um sentido puramente cultural, o termo pode ser aplicado a pessoas que não nasceram no Rio Grande do Sul nem no corredor cultural das tropas, mas que adotaram a cultura gaúcha por algum motivo. São, principalmente, os filhos dos imigrantes dos estados do Sul que nasceram nos estados do Centro e do Norte e que se identificam com a cultura do Sul. Também existem aqueles que não nasceram no Sul, nem são filhos de imigrantes, mas que se apaixonam pela cultura gaúcha assumindo essa identidade. Aí está. Ser gaúcho é uma questão de identidade, mas não basta apenas sentir-se gaúcho. Ser gaúcho não é apenas um estado de espírito. É preciso agir como gaúcho, em todas as situações. Para isso, é necessário estudar a história dos povos do Sul, enfronhar-se na cultura gaúcha, assumindo e vivendo os valores gaúchos. No cartão de procedência, pouco importa onde nasci. Busquei rumo e me perdi. Querência, minha querência, desde então me chamo ausência, porque me apartei de ti. Como cavaleiro andante das léguas que caminhava, sempre que me aproximava do sonho, correndo adiante, mas me sentia distante daquilo que procurava. Eu babo na versão dessa música, do arranjo à interpretação. O que estamos ouvindo é Querência, Tempo e Ausência, poema de Jaime Caetano Brau, brilhantemente musicado por Luiz Marenco, nas vozes de Luiz Marenco e Tedi Correia, do grupo Nenhum de Nós, registrado no disco Querência, Tempo e Ausência, de Luiz Marenco, do ano de 2006, lançado pelo selo Mega Tchê. Bueno, já que contextualizamos quem é o gaúcho, vamos ao texto do qual falamos, que é o que tem o título O MTG e a Morte do Gaúcho, de Felipe Simões Pires, filólogo pela Universidade Livre de Berlim, e que não consegui descobrir onde foi publicado. Ao fundo, ouviremos Funeral de Coxilha, de autoria de Sérgio Carvalho Pereira e Luiz Marenco, na interpretação de Shanna Miller, que registrou essa bela música em seu disco Firmando o Passo, lançado pela gravadora Usa Discos no ano de 2006, com produção musical de Márcio Rosado. Repousa o corpo tranquilo no funeral da coxilha, terra bordada em flechilha, é o catre de quem retorna a tarde em comprida forma das guanchumas e alecrins. Não há tristeza nem fins na morte que o campo adorna. Não há tristeza no pio da perdiz ciscando a vida. Não há fim quando a partida vai se tornando chegada. Quem foi de campo e estrada não quer melhor companhia que o largo da Sesmaria, no luxo de uma invernada. Enquanto o movimento tradicionalista gaúcho discute a beleza em seus concursos, proíbe o uso de boina ou define por decreto quantos milímetros uma peça de roupa pode ter para ser gaúcha, a verdadeira cultura gaúcha morre aos poucos. Essas discussões ridículas no centro das atenções são sintomáticas do que está acontecendo. Ou o MTG se reinventa ou vai matar o gaúcho rio-grandense. No último fim de semana, os principais jornais do Rio Grande estamparam notícias sobre a importantíssima discussão dentro do MTG. Se a beleza, como critério de escolha da primeira prenda, deveria ser abolida. Para a maioria dos rio-grandenses, trata-se da falta do que fazer de alguns extraterrestres e que nada tem a ver com a vida deles.
por causa desse rapto do gauchismo que ser gaúcho hoje tornou-se um capricho de gente de classe média ou alta, que pouco se identifica com os valores gaúchos tradicionais, mas que no fim de semana se fantasia conforme o MTG manda e sabe de cor meia dúzia de coisas de pouca utilidade. A maioria absoluta da população rio-grandense pensa que gaúcho é quem nasce no Rio Grande do Sul. Devido ao seu engajamento político a favor dos vencedores, o MTG tenta esconder a todo custo nossa origem platina, que é justamente o que nos faz diferentes. Tem problema com a boina e com o xiripá, e com a camisa de manga curta e com o lenço de outra cor, etc., mas parece não estar nem um pouco preocupado com o fato de o rio-grandense ser cada vez menos gaúcho, de nossas festas tradicionais serem substituídas pelas brasileiras, de o gaúcho rio-grandense não saber que não é o único no mundo e de quase todos os habitantes do Rio Grande não estarem nem um pouco interessados em participar do clubinho dos donos do gauchismo. Peço licença, senhores, o assunto é triste demais. Relatar sem iniciais, isso cabe aos pajadores, sem dar nem pedir favores para hastearem a verdade, pois ao pintar a realidade, ao pé de algum fogão, se abre todo o coração para entrar na eternidade. Nos anais chucros da história há de ficar meu pensamento, cheio de luz dos momentos imperecíveis de glória, retraçando a trajetória do passado e do presente. Por isso canto reverente neste galpão enfumaçado, o velho chão colorado e as coisas da minha gente. O velho chão colorado e as coisas da minha gente. Se o MTG realmente tiver interesse em proteger as tradições do Rio Grande, precisa reinventar-se já. Precisa apresentar a história gaúcha sob o ponto de vista do pan-gauchismo, o surgimento, a evolução e a influência mútua dos gaúchos do Rio Grande, no Uruguai, na Argentina e nas regiões lindeiras. Precisa ver o gaúcho como uma etnia viva e não como um ser do passado, e precisa abrir seu clubinho a todas as classes e grupos do Rio Grande. Se não fizer assim, como faz a ONG RS Livre, o próprio MTG cravará a adaga que matará o gaúcho. Que será que sentes tu nessas festanças burlescas, palhaçadas gauchescas, de palhacescos chirus, qual um bando de iandus, correndo de alma convulsa, o coração da terra pulsa, nossos valores indianos. E estes fiascos setegianos hão de causar-te repulsa. E estes fiascos setegianos hão de causar-te repulsa. Bueno, senhores, sei que abri uma brecha relevante de discussão e questionamentos. Havia preparado um texto a mais, mas em função do tempo deixaremos para o próximo programa. O que ouvimos ao fundo é a música Para um Índio, do aniversariante do dia João Sampaio e Noel Guarani, interpretada por Lisandro Amaral e registrada no disco João Sampaio, Iluminado e Eclético, 27 anos de arte, lançado pela USA Discos. Não deixe de opinar, questionar, propor. Esse programa só existe por uma única razão: reunir amigos. Estamos convidando vocês a participarem dessa discussão. Estiveram no nosso programinha de hoje Alegre Correia, Roberto Cohen, Luiz Marenco e Tedi Correia, o filólogo Felipe Simões Pires, Shana Miller, Lisandro Amaral e na produção, direção e apresentação, este gaúcho que continua peleando por nossa existência como cultura viva, o seu criado Robson Fogaça. Este é o Podchasque, um programa cheio de defeitos e problemas, mas que está mais preocupado em abrir brechas para a discussão do que em ficar inerte e ver uma possível morte da nossa cultura. Para encerrar, vamos com uma frase do filósofo francês que se tornou conhecido por Voltaire, que se chama François-Marie Henry.
Julgue um homem por suas perguntas e não por suas respostas.